um aviso importante, fiquem de olho no chat que mandaremos o link para presença, tá bom, pessoal? Aí a Dani vai falar um pouquinho sobre a nossa palestrante, tá? Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim. Então tá bom. Eu vou apresentar um pouquinho do mini currículo da nossa palestrante para vocês, a Lu. Ela é doutoranda e mestre em Ciências da Saúde na área da concentração de Cuidado e Inovação Tecnológica em Saúde e Enfermagem, pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp, especialista em unidade de terapia intensiva pela Instituição do Ensino Albert Einstein, licenciatura e bacharelado em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp e atualmente é enfermeira assistencial da unidade de terapia intensiva adulto no Hospital das Clínicas da Unicamp. E também participa do grupo de estudos e pesquisas em tecnologia do cuidar e enfermagem e saúde. Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu posso compartilhar a tela? Pode sim. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Como eu coloco a tela cheia, eu não consigo ver as perguntas no chat. Então, vocês podem interromper a qualquer momento para fazer as perguntas, tá bom? Sem problema nenhum. É um conteúdo um pouco denso, que tem bastante teoria. Então, se todo momento que vocês tiverem alguma questão, pode parar para a gente discutir, para ser bem descontraído mesmo, para vocês tentarem compreender um pouco do que eu quero passar, tá bom? Então, a proposta da aula de hoje é conversar com vocês um pouco sobre elaboração de diagnóstico de enfermagem. Então, como as meninas já me apresentaram, eu sou doutoranda em Ciências da Saúde pela Unicamp e atualmente atuo na UTI do HC. E faço parte também do grupo de estudos de pesquisa em tecnologia do cuidado em enfermagem e saúde, que a gente discute sobre o processo de enfermagem, diagnósticos, intervenções e resultados especificamente. O grupo, né, de estudo de vocês é sobre processo de enfermagem. Eu acredito que muitos já tenham entrado em contato com alguns conceitos que eu trouxe hoje, mas para vocês entenderem melhor o processo como um todo do que eu quero trazer, é importante que a gente revise rapidamente pelo menos alguns conceitos. Caso alguém não tenha entrado em contato ainda com eles, podem interromper a aula e fazer as perguntas, tá bom? E ao longo da aula eu vou tentar conversar com vocês também, pausar, fazer algumas perguntas para vocês para entender como que é a realidade de vocês, qual é a experiência de vocês até o momento. Tudo bem? Desculpa. Então, começando aqui sobre o processo de enfermagem, a gente tem, acredito que muitos já ouviram falar da sistematização da assistência e do processo de enfermagem. Então, de acordo com o COFEN de 2019, que a gente tem uma resolução, deixa eu tirar isso aqui daqui de cima, será que eu consigo voltar? A sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o trabalho do profissional. Então, quanto ao método, então a instituição ela precisa determinar qual que é o método de cuidado que ela vai adotar para aquele profissional seguir. Ela também organiza quanto ao número de funcionários, como esses funcionários, né, como a equipe vai ser dividida, os instrumentos que vão ser utilizados naquela instituição especificamente para o trabalho de enfermagem, quais são os roteiros, quais são os checklists, qual o instrumento mesmo que o profissional vai seguir. Então, ela torna possível o processo de enfermagem. Então, ela auxilia na sua operacionalização. Então, e o processo, definitivamente, o que seria? É uma ferramenta metodológica para orientar o cuidado do profissional, do enfermeiro, e para auxiliar na adequada documentação.
Por que isso é importante? Né? A gente precisa ter um método de trabalho para que todos os profissionais consigam trabalhar da mesma forma, para que todos os enfermeiros compreendam o que é importante obter de informações do paciente, quais são os problemas de saúde, se eles são ou não diagnósticos de enfermagem, como planejar um cuidado para esse paciente. Então, essa metodologia é uma ferramenta, né, para auxiliar a gente nesse processo. E ele evidencia a visibilidade e o reconhecimento profissional. Por quê? Né, para a gente tornar a enfermagem cada vez mais uma profissão científica, as nossas ações precisam estar baseadas em estudos, né? Em ciência. E para a gente fazer isso, todos precisam se comunicar da mesma forma, trabalhar do mesmo jeito. Então, para eu conseguir comparar ações de enfermagem, intervenções de enfermagem, se o nosso trabalho está sendo efetivo ou não, todos precisam trabalhar da mesma forma. Então, por isso, o processo de enfermagem é muito importante, para que cada vez mais a nossa profissão tenha visibilidade e reconhecimento. De acordo com o CONFEM, todo local em que existir um profissional de saúde que está oferecendo cuidado, um profissional de saúde de enfermeiro, que oferece um cuidado de saúde, precisa existir o processo de enfermagem. Então, é muito importante esse grupo de vocês de estudo, para que cada vez mais isso se fortaleça, né? Mas o que a gente encontra na realidade não é muito bem isso, né? E o processo, eu vou falar para vocês, ele engloba 5 etapas. Muitas instituições adotam uma dessas etapas para dizer que realiza o processo de enfermagem, mas isso não é o processo completo, né? Acredito que vocês já tenham visto e compreendam pelo menos um pouco essa importância. Aqui eu trouxe para vocês, então, as etapas do processo de enfermagem, elas são 5 etapas que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Porque uma vez coletado o histórico de enfermagem, eu nunca mais vou coletar informações? Não, então ele é cíclico, né? A gente inicia com uma coleta de dados do histórico de enfermagem, de acordo com o problema de saúde que aquele paciente trouxe, mas dependendo da nossa avaliação, da intervenção proposta, a gente vai reavaliar todo esse processo novamente. Então, nós temos o histórico de enfermagem, a coleta de dados, que pode ser realizada com o paciente em uma entrevista aberta, ou a instituição de saúde pode utilizar um instrumento específico para direcionar essa coleta de dados. Mas ela é muito importante, porque é a partir dela que a gente vai identificar se o paciente apresenta, qual é o principal diagnóstico de enfermagem que esse paciente apresenta. Então, frente a essa história, o enfermeiro precisa realizar um julgamento clínico sobre as informações que o paciente, sobre a queixa que ele está trazendo, para identificar o problema de saúde, e aí sim, identificar se esse problema de saúde é uma resposta humana, qual é a principal resposta humana desse paciente, para conseguir identificar o principal diagnóstico de enfermagem. Para aí sim planejar, né, e implementar uma ação para tentar resolver ou diminuir, né, a manifestação desse diagnóstico. Após, é necessário avaliar se essa intervenção foi a melhor proposta para aquele paciente ou não, se eu preciso adicionar um novo diagnóstico de enfermagem, se eu preciso modificar o diagnóstico de enfermagem, porque esse processo todo é cíclico. Então, o processo de enfermagem, como eu disse, ele precisa estar presente em qualquer local onde exista o cuidado de enfermagem. Então, num centro de saúde, num hospital, numa creche, numa casa de repouso, num ambulatório. Então, todos os locais onde exista o cuidado precisa do processo de enfermagem. Aí eu gostaria de saber com vocês, na prática de vocês, não sei se vocês já foram para estágio, ou se vocês trabalham em alguma outra instituição, vocês percebem que existe o processo de enfermagem dessa forma na experiência de vocês? Sim. Existe?
todas essas etapas vocês conseguem perceber? Ou tem alguma que é mais evidente do que outra? O que vocês acham sobre isso? Desculpa, pode falar. Pode ficar à vontade, depois eu falo. Eu realmente acho que alguma etapa sempre vai ser mais evidente, né? Por exemplo, coleta de dados e diagnóstico de imagem, para mim é o que mais aparece, assim, nos estágios, pelo menos. Uhum. Você perguntou se existe alguma das etapas que está mais em evidência, né? Eu acredito que a coleta de dados é fundamental em todo lugar, deve ter, desde a UBS até a alta complexidade. Uhum. Mais alguém? Então, o que a gente percebe muito, né, é realmente a coleta de dados e o diagnóstico de enfermagem. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver muitas vezes ele funcionando dessa forma cíclica, né? O profissional coleta os dados do paciente e depois não volta mais, né? Para avaliar se a intervenção foi bem proposta, se eu preciso de mais alguma informação. Então, depende, claro, do contexto onde você trabalha. Às vezes você encontra o paciente uma ou duas vezes, então você não consegue, né, fazer essa coleta de uma forma cíclica, mas onde tem a continuidade do cuidado, isso deveria acontecer. A gente sabe também que quanto mais estreita, né, a relação do profissional com o paciente, melhor você vai conhecê-lo, melhor você vai identificar talvez outras informações que inicialmente ele não trouxe para você, e aí sim conseguir identificar o principal diagnóstico de enfermagem ou mudar a intervenção que você havia proposto inicialmente. Então, ele é muito importante que a gente consiga enxergar, né, a relevância de todas essas etapas e como elas estão interligadas. Porque não adianta a gente também identificar, né, coletar os dados do paciente, identifiquei o diagnóstico de enfermagem e não fiz nada com isso, né? Não planejei nada, eu tenho um problema e não vou atuar sobre ele, ou se eu atuei, eu não sei se eu fiz bem, se eu atuei de uma forma correta ou não. Então, ele precisa, todas essas etapas estarem interligadas. Então, como a gente determina um diagnóstico de enfermagem, né? Como eu falei anteriormente, a importância da coleta de dados para vocês identificarem, opa, aqui tem um problema de saúde. Todos os problemas de saúde são diagnósticos de enfermagem? O que vocês acham? Não sei se vocês já tiveram essa discussão ou não, mas nem todos os problemas de saúde são diagnósticos de enfermagem, né? Então, a gente precisa identificar se dentro daquele problema de saúde, qual que é a resposta humana daquele paciente, né? Dependendo da resposta humana, aí sim a gente vai determinar qual seria o principal diagnóstico de enfermagem daquele paciente. Deixa eu como, por exemplo, um paciente que teve um acidente, um politrauma, e ele não está conseguindo se movimentar porque ele quebrou as pernas e os braços, por exemplo. Então, ele tem um problema de saúde, por exemplo, ele tem uma fratura de membros inferiores e superiores. Qual a resposta humana daquele paciente? Ele pode ter outras, tá? Porque um paciente traumatizado pode ter muitas respostas, mas vamos supor que naquele momento a principal resposta, a principal queixa dele é a dificuldade do autocuidado, é a dificuldade dele se movimentar para fazer as atividades dele. Então, o diagnóstico de enfermagem dele poderia ser mobilidade física prejudicada, que é a resposta que ele tem frente a um problema de saúde. E aí sim, dependendo das respostas, né, a gente vai identificar a principal resposta para compor o diagnóstico de enfermagem. Tudo bem até aqui? Então, eu vou seguir, tá bom? Dentro, então, do processo de enfermagem, das etapas que eu falei para vocês, existem sistemas de classificação
né, de linguagem. Para quê? Para a gente conseguir padronizar ainda mais esse processo. Pois eu posso identificar um diagnóstico de enfermagem e escrever ele do jeito que eu acho que é aquele diagnóstico. Vocês podem identificar o mesmo diagnóstico e escrever de um jeito diferente. Outro profissional pode escrever de um jeito diferente para a mesma resposta humana. Quando a gente vai comparar aí as intervenções, os resultados que vocês determinaram para aquele diagnóstico, eu tenho muita dificuldade, porque um escreveu de um jeito, o outro escreveu de outro jeito. Então, para a gente conseguir fazer estudos científicos, embasar a nossa prática na melhor evidência, todo mundo precisa falar igual, para que a gente consiga comparar os resultados, para que a gente consiga comparar os diagnósticos, se aquele diagnóstico ele é o mais específico, se ele é mais acurado para determinada resposta humana. Então, esses sistemas de linguagem padronizada, eles são muito importantes. Para o diagnóstico de enfermagem, existem outros sistemas de linguagem padronizada, mas eu trouxe para vocês o principal, que é o NANDA. Não sei se todos já ouviram falar da NANDA, e ele está interligado também com o NOC e o NIC. O NOC, ele traz para a gente a padronização dos resultados de enfermagem e a NIC das intervenções. Por quê? E a gente precisa estar atento a essa ordem para compreender melhor como esses sistemas eles funcionam. Então, primeiro eu vou identificar o diagnóstico de enfermagem para posteriormente saber o que eu quero resolver daquele diagnóstico. O que eu espero, qual que é o resultado que eu espero com a intervenção que eu quero propor. Então, primeiro determino qual é o diagnóstico prioritário para o paciente, qual é o resultado que eu espero. Então, de acordo com o resultado que eu espero, eu vou escolher uma intervenção para atingir aquele resultado. Então, por isso que a gente fala que a sequência seria NANDA, né, que para identificar o diagnóstico, NOC, os resultados, e o NIC, as intervenções. Lá no estágio de vocês, onde vocês trabalham na prática clínica, vocês utilizam alguns sistemas de linguagem padronizado? Queria saber de vocês, como que é a prática de vocês, para entender um pouco a experiência. Alguém quer falar? Nem o NANDA vocês identificam na prática? A gente, na atividade prática que a gente realiza em Pedreira, pelo menos o pessoal do sexto, tem uma fichinha com os principais diagnósticos do NANDA. Então, a gente tem alguns, os principais, que são listados, né, como checklist para aquele paciente, e tem um espaço atrás para a gente adicionar outros que não tem no checklist. Então, a gente usa alguns diagnósticos do NANDA, né? Baseadinho, tem os principais, que é no checklist, e tem um espaço atrás para a gente adicionar o resto. Já o NIC e o NOC, a gente usa bastante nas aulas, né? Sim. Principalmente na parte de intervenção, cuidado de enfermagem. A gente acaba usando um livro que ele é a ligação do NANDA, NIC e NOC. Aí a gente usa bastante também esses três juntos nos estudos de caso que a gente faz nas aulas mesmo. O que a gente percebe que, como eu disse anteriormente, as etapas ainda, nem todas as instituições, né, elas têm sistematizado as 5 etapas, e quando apresentam, né, algumas das etapas, os sistemas de linguagem padronizado mais utilizado mesmo é o NANDA. Na prática, a gente tem bastante dificuldade ainda de ver o NOC e o NIC. Nos Estados Unidos, né, no Canadá, eles usam bastante, porque lá é tudo informatizado. Nas aulas de vocês, acho que vocês perceberam, não é tão simples assim, né, utilizar o NOC e o NIC. Leva um tempo, precisa de estudo, compreender como eles funcionam. Então, quando não está informatizado, né, é um pouco mais difícil de utilizar na prática, com a demanda de trabalho que o enfermeiro tem. Mas a gente espera, né, que com o avanço aí da informatização das unidades de saúde, a gente consiga
implantar e utilizar também essas outras duas classificações. Muitas instituições usam, como você falou, algum checklist com os principais diagnósticos de enfermagem daquela população, né? Eu acho que o importante é compreender que não existem, não tem como a gente generalizar quais são os principais diagnósticos de enfermagem da NANDA. Não, provavelmente, para construir esse instrumento, eles levantaram todos os principais diagnósticos que foram utilizados para aquela população dentro de um período de tempo, e aí eles construíram esse instrumento que provavelmente deve ter sido validado aí pelos enfermeiros ou por algum outro tipo de estudo para que pudesse ser utilizado. Para facilitar a atuação do enfermeiro, né, com o número de demandas que provavelmente ele tenha, mas é muito importante compreender que não deve ter sido retirado aleatoriamente esses principais diagnósticos de enfermagem, né? As instituições que trabalham dessa forma devem levantar os principais diagnósticos utilizados para a população específica que ela atende. Então, como eu falei, a NANDA é um dos principais, né, sistema de linguagem padronizado, que se refere à segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem. Então, eu trouxe a definição aqui para vocês. Então, o diagnóstico, ele é um julgamento clínico a respeito da resposta humana sobre condições de saúde e processos de vida, ou suscetibilidade a essa resposta. Reconhecido, então, pode ser no indivíduo, no cuidador, na família, no grupo ou numa comunidade. Então, essa resposta humana, você pode identificar tanto de uma forma individual, né, para um indivíduo, quanto para uma comunidade. Essa resposta, ela pode ser baseado, né, numa condição de saúde ou de um processo de vida. Ela pode ser real, ela pode ser de risco, né? Então, a suscetibilidade do paciente a determinada resposta, ou ela pode ser de promoção de saúde. Então, a NANDA, ela divide os diagnósticos de enfermagem em 3 tipos, né? O diagnóstico de enfermagem com foco no problema, o diagnóstico de enfermagem de promoção de saúde e o diagnóstico de enfermagem de risco. Ai, Lu, eu gostaria de saber, então, como que a gente elabora um diagnóstico de enfermagem. Por isso, eu estou trazendo para vocês desde o começo, para a gente discutir e compreender todo o processo, entender o que é um diagnóstico, para depois vocês compreenderem como que a gente faz a elaboração, a proposta de um novo diagnóstico, caso ele não esteja contemplado ali no sistema de linguagem que vocês utilizem. Então, eu trouxe para vocês, para a gente discutir um pouquinho os 3 tipos de diagnóstico de enfermagem. Então, a gente tem o diagnóstico focado no problema, então é um problema real. É um julgamento clínico, então o enfermeiro avalia as informações que o paciente trouxe, né, através do histórico de enfermagem, sobre uma resposta humana. Então, eu vi que o paciente tinha um problema de saúde, eu identifiquei que ele tinha uma resposta humana frente àquele problema, e indesejável, né, a condições de saúde ou processos de vida, por exemplo, a infância, a idade adulta ou o envelhecimento, que pode ser reconhecido, então, no indivíduo, né, ou na comunidade. E aí eu trouxe para vocês a composição. Como que é composto um diagnóstico de enfermagem com foco no problema? Então, eu tenho o título do diagnóstico de enfermagem, as características definidoras, né, que seriam os sinais e sintomas. Então, elas se agrupam em padrões ou pistas para você tentar identificar. Então, de acordo com aquele sinal e sintoma, qual é? Claro que tem os fatores relacionados, outras coisas adicionais para a gente pensar, para determinar ali o diagnóstico de enfermagem do paciente. E fatores relacionados. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de mobilidade física prejudicada, relacionado à massa muscular insuficiente, conforme evidenciado por movimento espástico. Então, o que eu tenho aqui em vermelho é o título do diagnóstico, em azulzinho os fatores relacionados e em verde as características definidoras. Eu acredito que vocês
já devam ter aprendido, né, como construir o diagnóstico de enfermagem. Então, de acordo com a classificação, com o sistema de linguagem da NANDA, ele sugere que seja colocado o título do diagnóstico, que contemple os fatores relacionados e características definidoras. Porém, se dentro do sistema de saúde, se dentro da unidade que vocês estão atuando como estagiários ou profissionais contratados, não montarem o diagnóstico dessa forma, a Nanda disse que o que é muito relevante é que apareça pelo menos essa partezinha que eu coloquei em vermelho, pelo menos o título do diagnóstico de enfermagem. Porém, os fatores relacionados às características definidoras, eles precisam estar presentes no histórico de enfermagem. Como a gente tem uma deficiência muito grande na obtenção das informações, do histórico de enfermagem e do seu registro, né, os professores, a comunidade acadêmica acaba seguindo essa formulazinha para a gente escrever um diagnóstico de enfermagem desse jeito. Como vocês elaboram no estágio, quando vocês elaboram um novo diagnóstico de enfermagem, quando vocês identificam o principal problema de enfermagem do paciente e o diagnóstico, vocês escrevem dessa forma? Como vocês escrevem no estágio de vocês? Então, no estágio, como a Dani disse, né, tem pronto já, né, o diagnóstico, só que aí quando o fator relacionado não tem a ver com o nosso paciente, aí a gente, realiza outro, né? Uhum. Agora, nas aulas, a gente monta bonitinho. Aliás, com o professor Fábio, né? A gente faz certinho, assim, do jeito que você ensinou agora. Nesse exemplo, né? Isso. Perfeito. Ok. Mas é bom a gente entender o que é o ideal, né? Como a gente deveria realmente fazer para ter uma avaliação crítica do local onde a gente está trabalhando, para posteriormente propor mudanças, né? Para conseguir melhorar a assistência do paciente. Aí aqui eu trouxe para vocês, então, um diagnóstico de enfermagem de promoção de saúde. Então, ele é esse julgamento, essa avaliação do enfermeiro sobre a motivação e o desejo de aumentar o bem-estar e para realizar o potencial de saúde que é reconhecido em um indivíduo, cuidador, família, grupo, comunidade. Então, de uma forma individual ou coletiva, você avaliou que aquele paciente ou aquela comunidade tem motivação, eles têm desejo de aumentar esse bem-estar. Então, como é composto? Né? Esse tipo de diagnóstico é composto somente por características definidoras. Então, essas características se agrupam em padrões ou pistas, ou inferências relacionadas que refletem esse desejo de melhora do paciente. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo. Então, prontidão para autocuidado aprimorado, que seria o título do diagnóstico de enfermagem, conforme evidenciado por expressão do desejo de melhorar o conhecimento das estratégias de autocuidado. Lu, eu aprendi que eu monto com fator relacionado e característica definidora. E esse aqui não tem fator relacionado. Como que eu vou decorar isso? Você não precisa decorar. A hora que vocês abrirem a NANDA e escolher um diagnóstico de promoção de saúde, lá não vai ter os fatores relacionados para vocês conseguirem escolher. Então, é uma forma já de se atentar para esse tipo de diagnóstico não tem os fatores relacionados. Da mesma forma que diagnóstico de risco não tem as características definidoras, porque as características definidoras são sinais e sintomas. Um diagnóstico de risco é o risco, a suscetibilidade do paciente desenvolver, né, aquela resposta humana. Então, eu ainda não tenho esses sinais e sintomas daquela resposta humana. É uma suscetibilidade. Então, eu tenho os fatores relacionados. E esses fatores relacionados são fatores de ação independente do enfermeiro. Então, é composto de fator de risco que aumenta
a suscetibilidade a determinada resposta humana, como, por exemplo, risco de queda em adultos. O que está em vermelhinho é o título do diagnóstico. Então, relacionado à mobilidade física prejudicada, ansiedade e iluminação inadequada. Aqui eu trouxe para vocês 3 fatores relacionados. Não existe uma quantidade específica de características definidoras ou fatores relacionados que você precisa escrever para dizer se que você tem ou não um diagnóstico de enfermagem. Porém, quanto maior esse número, né, quanto maior o número de características definidoras e fatores relacionados que você encontrar, você vai ter maior chance de dizer que realmente aquele diagnóstico que você escolheu é o mais adequado para aquele paciente. E nós temos também um diagnóstico de síndrome. Não sei se vocês já utilizaram esse diagnóstico, se vocês veem muito isso no estágio onde vocês estão passando, como que é a experiência de vocês com o diagnóstico de síndrome. Alguém já teve alguma experiência? Ele é um pouquinho mais difícil de ser utilizado, né? Porque quando o enfermeiro ele julga que aquele paciente ele é um julgamento clínico sobre um grupo específico de diagnóstico de enfermagem, que eles ocorrem juntos. E eles são melhor tratados com intervenções semelhantes. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, síndrome de dor crônica. Então, um paciente com dor crônica apresenta diversos diagnósticos de enfermagem ao mesmo tempo e que tem uma condição maior, né, que traz uma resposta humana, uma condição maior, e dessa condição, com esses diagnósticos de enfermagem todos presentes, as intervenções que o enfermeiro vai determinar para aquela condição maior englobam todos aqueles diagnósticos de enfermagem. Então, ele é composto de características definidoras e fatores relacionados com um diagnóstico com foco no problema. Então, exemplo, síndrome de dor crônica relacionado ao medo de dor, conforme evidenciado por isolamento social, insônia e medo. Então, só para a gente relembrar, né, a composição de diagnóstico, a hora que vocês abrirem lá o sistema de linguagem da Nanda, as características definidoras, o que elas são? Né? Elas são sinais e sintomas, é o que aquele paciente está manifestando para mim. O que são os fatores relacionados? São as etiologias, as circunstâncias, fatos ou influências que certo tipo de relação com o diagnóstico de enfermagem. Fatores de risco são aqueles que influenciam a vulnerabilidade do paciente a determinada resposta humana. E a população a risco é aquele grupo de pessoas que compartilham características semelhantes que aumentam a suscetibilidade a determinado diagnóstico de enfermagem. Então, eu trouxe aqui para vocês a carinha, né, do Nanda mais atual. Essa versão está em inglês, mas o que vocês encontram aqui em cima, por exemplo, troca de gases prejudicada é o título do diagnóstico. Abaixo nós temos a definição, e esse é um diagnóstico de enfermagem. Vocês acham que ele é o quê? Com foco no diagnóstico de enfermagem de um problema real, de um fator de risco, de promoção de saúde, ou um fator de diagnóstico de síndrome, de acordo com o que a gente falou? Então, de acordo com o que a gente falou, ele é um diagnóstico de enfermagem com foco no problema, porque ele tem as características definidoras, os fatores relacionados, e nessa nova versão eu tenho a população em risco e condições associadas. Por que eu falei tudo isso para vocês, né? Para a gente entender a importância do diagnóstico de enfermagem dentro do processo de enfermagem, como a gente se comunica, né, com o diagnóstico de enfermagem, quais são os sistemas de linguagem padronizada, e dentro do Nanda, como que isso se dá, né, quais são os tipos dos diagnósticos de enfermagem. Dentro da Nanda, todos os diagnósticos de enfermagem, quando alguém propôs esse diagnóstico, eles foram propostos da mesma forma? Não. Então, por isso que em cada versão, eles englobam
estudos mais recentes sobre aquele diagnóstico de enfermagem, para decidir se mantém ou não aquele diagnóstico na NANDA, qual é o seu nível de evidência. Então, o que seria o nível de evidência de validade para o diagnóstico de enfermagem? Então, o nível de evidência de um diagnóstico, ele é relacionado às evidências que suportam o seu desenvolvimento ou validação. Como assim as evidências que suportam o seu desenvolvimento? Como ele foi construído? Eu pensei num diagnóstico, escrevi o título e a definição de qualquer forma e vou encaminhar para a NANDA. Isso vale? Não vale. Então, o mínimo que eu preciso fazer é fazer uma revisão, né? Uma busca, uma revisão na literatura sobre aquilo que eu estou propondo. Até levar essa revisão para a prática clínica. Então, eu pensei no diagnóstico, né, na sua estrutura, como eu mostrei para vocês, de título, definição, nas características, fatores relacionados, ou não, é um diagnóstico de risco, os fatores de risco. Então, qual é o tipo de resposta humana? É com foco no problema, promoção da saúde, aumento de suscetibilidade. Então, supondo que seja um diagnóstico de risco, quais são os fatores de risco? Eu vou para a literatura, vou fazer uma análise de todos esses conceitos, fazer uma busca na literatura sobre essa proposta que eu imaginei. Eu fiz essa análise da literatura, tenho os meus resultados. Para garantir que isso esteja adequado, eu preciso que outras pessoas avaliem, validem aquilo que eu encontrei, e após isso eu preciso levar para a prática. Então, o que eu encontrei que eu imaginei que fosse uma resposta humana e não está na NANDA, procurei na literatura, eu vi que pode ser. Especialista na área validar, eu falo, realmente, isso pode ser uma resposta humana que não está presente na NANDA. Aí eu levo para a prática clínica. Então, eu vou ver se determinada população, né, ela consegue apresentar aquela resposta humana que inicialmente eu imaginei. É a mesma coisa eu mandar uma proposta somente com a parte teórica e uma proposta com todas essas etapas? Não. Então, uma proposta somente teórica tem um nível de evidência menor do que quando eu passo por todas essas etapas e consigo ver lá na prática, né, aquela resposta, aquele diagnóstico que eu gostaria que estivesse na NANA, por exemplo. E eles, dentro da NANA, tem diversos níveis. Então, dependendo da metodologia que foi utilizado, tem diversos níveis. Como, por exemplo, aqui, ó, troca de gases prejudicadas, ele foi aprovado em 1980, foi revisado em 96, 98, 2017 e 2020. Então, diversos estudos revisaram esse diagnóstico de enfermagem. Anteriormente, não tinha todos esses critérios. Realmente, eu imaginei um diagnóstico de enfermagem, busquei na literatura, mandei para a NANDA, provavelmente eles aceitariam. Hoje não, eu preciso de um maior rigor metodológico, porque a enfermagem ela tem evoluído quanto ciência. Não basta só imaginar uma coisa, né, um diagnóstico para ser incorporado na NANDA. Então, aqui, nível de evidência 3.3. Quer dizer que ele passou por todas essas etapas que eu falei para vocês e mais, provavelmente tem diversos estudos já sobre o tema que eu consigo fazer uma revisão sistemática. Eu vou falar um pouquinho melhor disso para vocês. Aqui, então, existem diversos níveis. Eu trouxe alguns, porque esses níveis são os principais para mudanças de categoria, digamos assim. Né? Então, eu tenho o nível de evidência 1, é quando eu identifico a resposta humana, como eu falei para vocês, envio, né, essa estrutura inicial, incluindo uma revisão. Vou para a literatura, tenho uma revisão de conceito e de estrutura. No nível 1.3, além de você fazer essa parte teórica de uma revisão da literatura sobre o conceito que você gostaria de incorporar na NANDA, você precisa mandar para especialistas avaliarem se aquilo que você fez está adequado ou não.
Depois disso, o nível 2, a gente já inicia com métodos de validação. O que seria isso? Eu valido na prática se aquilo que eu imaginei, que eu vi que está na teoria, ela realmente existe. Só que aí eu preciso escolher uma população específica. Na minha dissertação de mestrado, eu propus um diagnóstico de enfermagem, que ainda vai ser encaminhado para a NANDA, mas que era um diagnóstico de suscetibilidade, um diagnóstico de risco. Então, eu fiz todas essas etapas, incluindo a avaliação desse diagnóstico numa população específica. Então, eu escolhi uma população para aplicar ele. Eu escolhi pacientes em unidades de terapia intensiva, por exemplo. Vocês poderiam escolher população pediátrica, neonatal, pacientes cardiopatas, enfim. A gente precisa aplicar todos esses conceitos em uma população específica para dizer que essa evidência tem nível 2, pelo menos, né? E o que vai diferir de nível 2, 2.2 e daí para cima? Os métodos estatísticos que você utiliza para avaliar esses resultados. Eu queria saber de vocês já repararam que existia aqui em cima o nível de evidência daquele diagnóstico de enfermagem? Olha, para ser sincera, eu não tinha reparado. Não. Vocês... Tem como fazer essa... Vocês já discutiram um pouquinho, só para eu ter uma ideia, para saber como a gente continua nos detalhes aqui da aula. Acredito que não, né? Acredito que se vocês tivessem discutido já, vocês teriam lembrado, né, dos níveis de evidência. Então, eu vou ir passando devagar aqui para vocês. Vocês podem me interromper se tiver dúvida, tá bom? Porque tem muito conceito e provavelmente é algo mais novo para vocês, tá bom? Então, o nível 2, como eu falei para vocês, é quando eu levo da teoria para a prática. Então, eu vou ver em uma população se aquilo que eu imaginei, ele realmente apresenta daquela forma ou não. Então, o nível 2, ele avalia a precisão dos indicadores clínicos. Então, as características definidoras que eu imaginei para aquele diagnóstico de enfermagem, para aquela população, ela realmente precisa? Ela realmente tem uma capacidade de triagem diagnóstica, potencial prognóstico? Então, ela realmente diz se o paciente tem ou não aquele diagnóstico de enfermagem, né? E a partir do nível 2, quando eu já tenho diversos assuntos sobre aquele tema, eu consigo, inclusive, fazer revisões sistemáticas que tornam possível estabelecer relação entre os componentes de diagnósticos e múltiplas populações ou múltiplos estudos em populações semelhantes, e estudo de fatores etiológicos baseados em abordagem de caso-controle ou corte. Por exemplo, esse diagnóstico que eu trouxe aqui para vocês, troca de gases prejudicável, ele é um diagnóstico já bem velho, né, de 1980, mas ele passou por diversas revisões. Antigamente não precisava de todo esse rigor metodológico, né, então provavelmente somente com uma busca na literatura esse diagnóstico já foi incluído no ANDA. Porém, ele foi revisado diversas vezes. Então, eu não li todos esses estudos, mas eu acredito que conforme o tempo foi passando e os estudos foram sendo publicados, ele foi evoluindo nessa escala. Então, foi feita a revisão, análise por especialistas, ele foi para a prática clínica em uma população específica, os métodos estatísticos para analisar os resultados foram evoluindo ao longo do tempo, e hoje é o nível de evidência 3.3, por exemplo. Todos os diagnósticos são 3.3? Não. Tem outros níveis de evidência dentro da NANDA. E aí são temas que talvez poderiam ser melhor estudados, talvez sejam temas para novas pesquisas, para melhorar o nível de evidência daquele diagnóstico.
porém você precisa entender mais a fundo quais os estudos que foram feitos anteriormente para ir evoluindo nesse nível de evidência. Então, quais seriam as etapas para elaborar um diagnóstico de enfermagem? Então, como eu falei, eu tive por exemplo, no estágio de vocês falam que às vezes precisam colocar outros fatores relacionados ou outras características definidoras. Muitas vezes isso poderia ser um estudo, né, para provar que aquela característica definidora ela é muito importante para determinada população e que talvez ela deva ser inserida na NANDA. Isso pode acontecer também para um diagnóstico de enfermagem. Você está lá na consulta ou cuidando de um paciente e você percebe que ele tem uma resposta humana muito específica e que não tem na NANDA. Então, o que você poderia fazer? Propor um novo diagnóstico de enfermagem para aquela resposta humana que você identificou e que não está presente na NANDA. Porém, você não pode somente tirar da sua cabeça e mandar lá para o sistema de linguagem para ser incluído. Você precisa realizar uma revisão teórica, pelo menos, né? Uma revisão teórica do conceito. O que é essa resposta humana. Por exemplo, o diagnóstico de enfermagem que eu propus é um diagnóstico de risco, foi risco de delírio. Então, eu precisei fazer uma revisão teórica do conceito. O que é delírio? O que é o risco para o delírio, né? O que está envolvido nisso? Para eu provar que o risco, né, desse desfecho, dessa resposta humana, ele é de enfermagem, ele é uma resposta humana. E como eu faço essa revisão teórica do conceito? Eu posso fazer através de uma revisão integrativa ou de uma revisão de escopo. Vou falar um pouquinho para vocês depois sobre isso. Depois que eu fiz essa revisão teórica, eu preciso levar para analisar o conteúdo, tipo, o resultado que eu obtive dessa revisão integrativa, dessa revisão de escopo, eu vou levar para especialistas validarem aquilo que eu encontrei. Esses especialistas, você vai selecionar esses especialistas de acordo com o objetivo, qual é a população do seu estudo, para que seja possível a análise desse conteúdo e validação por eles. Eu vou falar cada uma dessas etapas de uma forma específica. Depois eu vou levar, então, para a prática clínica, que chama validação clínica. Eu escolho uma população específica. Então, o meu diagnóstico de enfermagem que eu propus foi risco de delírio. Então, ele é para uma população geral. Porém, a hora que eu levei para a validação clínica, eu precisei escolher uma população específica para aplicar todo esse conteúdo que eu identifiquei e que eu elaborei. Eu escolhi pacientes de unidade de terapia intensiva. Então, a minha validação foi risco de delírio em pacientes de UTI. Quando eu encaminhar essa proposta para a NANDA, e se Deus quiser, eles vão aceitar, né? E outras pessoas realizarem estudos sobre, eles podem escolher uma outra população. Por quê? O objetivo dos diagnósticos é que eles sejam o mais abrangentes possíveis, né? Que eles se encaixem em diversas populações. Então, começando aqui pela revisão do conceito, né? Revisão teórica conceitual e estrutural. Então, do conceito, por exemplo, no meu caso, que era o delírio, e da estrutura dele. Como que eu faço um diagnóstico de risco? Então, é o título e os fatores relacionados, lembra? Então, eu tenho que avaliar de uma forma teórica também o título que eu vou propor, qual é a definição e os fatores relacionados. Eu posso fazer isso tanto por uma revisão integrativa, como por uma revisão de escopo. Vocês já tiveram contato com algum desses dois tipos de revisão? Vocês já fizeram revisão integrativa ou já leram alguma revisão integrativa? Já li. Oi? Já li algumas revisões. Algumas revisões, tá? Para eu ter ideia, se vocês entendem ou não, mais ou menos como ela é estruturada, né? Então, eu posso utilizar uma revisão integrativa ou uma revisão de escopo para eu conseguir fazer essa análise do conceito estrutural daquilo que eu imagino que é uma resposta humana para propor um diagnóstico de enfermagem.
Então, quando escolher revisão integrativa ou revisão de escopo, tudo depende. Depende de qual é o objetivo do seu estudo, né? O que você está procurando. Se é uma resposta humana, é que já existe um conceito maior, né, sobre aquele problema de saúde, que você consegue reunir, sintetizar já estudos já realizados, eu posso optar por uma revisão integrativa. Porém, se eu quero sintetizar, analisar conceitos, é melhor uma revisão de escopo, porque eu consigo incluir diversos tipos de estudo, de bases de dados, por exemplo. Então, mas tanto na revisão integrativa quanto na revisão de escopo, eu preciso determinar uma pergunta, em qual população, né, eu vou pesquisar, o que eu vou pesquisar, quais são as bases de dados, preciso reunir todos os resultados, fazer uma tabela, né, sintetizando todas as respostas, para conseguir obter o meu resultado final. Já a análise do conteúdo, né? A análise do conteúdo é feita por especialistas. O que seria isso? Tudo que eu fiz lá, né? Tudo que eu identifiquei na revisão integrativa ou na revisão de escopo, que é algo teórico, eu vou levar para pessoas que entendem daquele assunto, para elas validarem para mim. Olha, você fez direito, eu concordo com isso, realmente tudo que você identificou para uma determinada população ela é válida. Então, eles te direcionam se o que você fez está adequado ou se ele precisa ser revisto. Então, dentro dessa revisão, a gente faz definições conceituais e operacionais das características definidoras, fatores e de fatores relacionados. O que seria definições conceituais e operacionais? As definições conceituais seriam o significado teórico e a operacional, como que eu identifico determinado conceito na prática. Por exemplo, eu vou voltar aqui num diagnóstico de enfermagem que eu trouxe para vocês. Por exemplo, mobilidade física prejudicada, relacionada à massa muscular suficiente, evidenciado por movimento espástico. O que é movimento espástico? Então, as definições conceituais, ela realmente conceitua. Movimento espástico é isso, isso e isso. Definição operacional é como eu olho, como eu avalio esse movimento espástico. Então, definição operacional. Eu preciso realizar tal coisa para avaliar o movimento espástico. O que é massa muscular suficiente? Então, eu defino massa muscular suficiente é tal coisa. Como eu avalio a massa muscular suficiente? Por quê? Para mim, movimento espástico pode ser uma coisa, para você, movimento espástico pode ser outra coisa. Então, a gente precisa definir esses conceitos, né? Para que todo mundo avalie de uma mesma forma. Então, na literatura, eu vou fazer a revisão do conceito, e quando eu faço a revisão do conceito, eu identifico, né, o título do diagnóstico que eu estou propondo, a definição, quais são as características definidoras, quais são os fatores relacionados ao diagnóstico que eu quero propor. Além disso, das características definidoras, o que tal característica, qual o significado de tal característica, como eu observo ela. Fator relacionado, o que ele significa, como eu observo. Então, é isso que eu vejo na literatura e mando para os especialistas. Então, eu preciso escolher quais são as pessoas que vão avaliar, qualquer especialista serve. Por exemplo, eu fiz uma pós em UTI só. Eu consigo avaliar um estudo de uma pessoa que fala sobre processo de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, UTI, e eu só sei de UTI. Aí tudo depende, você precisa elaborar quais são os critérios. O que você espera desse especialista? O que é o especialista para você? E mandar esse conteúdo todo que você identificou na revisão integrativa. Você pode fazer isso por duas formas. Ou enviar esse material para esses especialistas, eles vão avaliar esse material e falar, tá certo, não tá, precisa melhorar tal e tal coisa. Ou vocês podem fazer por um grupo focal, que é um método mais atual para a validação desse tipo de estudo, onde eu reúno todos os especialistas,
levo, né, entrego previamente o material, mas levo esse material para ser discutido em conjunto, não individualmente. Aqui eu trouxe um exemplo de critérios para vocês, para eu selecionar esses especialistas. Esse é um tipo de critério, existem outros tipos, mas eu trouxe um referencial. Então, para você incluir um especialista, por exemplo, no meu caso, ele tinha que atingir uma pontuação igual ou maior que 5 aqui nesses critérios, para eu convidar ele para minha pesquisa. Esses critérios, eles são interessantes porque eles valorizam tanto a experiência prática daquele profissional, quanto a teórica. Isso é algo muito relevante, porque um profissional que só tem a teoria não vai ver determinado ponto, como um profissional que tem a teoria e a prática. Ou um profissional que só tem a prática e não compreenda teoricamente aquilo que ele faz, também não vai ter a mesma avaliação sobre determinada questão. Então, é muito importante a valorização de profissionais que contemplem essas duas características. Então, essa análise do conteúdo, eu posso enviar o material para essas pessoas, ou eu posso fazer por um grupo focal, que eu reúno todas elas e elas vão discutir sobre essa pesquisa que eu fiz e os resultados que eu tive. E elas vão discutir o quê? Se aquilo tudo era relevante, se ficou claro e se está preciso. É relevante para determinada população que eu precisei escolher? É claro, está escrito de uma forma clara? Eu entendi o que está ali ou não? Preciso mudar o que está escrito? Preciso rever o conceito? Ela é preciso para aquilo que eu quero dizer? Então, essa análise de conteúdo desses especialistas, eles avaliam a relevância, clareza e precisão. Então, o que seria essa relevância, como eu disse? Ele é consistente e representa o seu conceito, realmente, vocês, tá? Por exemplo, a característica definidora desse diagnóstico de enfermagem fadiga seria a alteração na concentração. Aí eu trago com definição conceitual o que é alteração na concentração. Definição operacional, como eu vou avaliar a alteração na concentração. Eu levei esse material lá para os especialistas. Então, eles vão avaliar essa característica definidora e esses dois conceitos que eu identifiquei com a minha pesquisa. E como que ele vai avaliar? Tem uma escalinha, eu acredito que todo mundo já tem entrado em contato com escalinhas assim, né? Questionários que frequentemente a gente responde, né? Eu trouxe aqui um modelo para vocês. Então, determinada característica, se está claro ou não, o especialista marca no ponto 1. Item 2, necessita de revisão? Então, ele checa ali no 2. No 3, necessita de pequena revisão? No 4, o item está claro. Então, é uma forma objetiva dos especialistas avaliarem se aquilo está bom ou se aquilo não está bom. E isso pode ser feito, então, de uma forma individual ou de uma forma coletiva no grupo focal. O grupo focal é interessante porque os especialistas estão juntos, discutindo determinado assunto. Então, você tem um tempo menor, né? Porque quando os especialistas avaliam individualmente, demora mais para quem está pesquisando obter a resposta. E você consegue avaliar, né? As pessoas conseguem avaliar conjuntamente. Então, a discussão ela é muito mais enriquecedora, porque um profissional pode levantar um ponto de vista que você não tinha pensado, e você para refletir, você concorda ou discorda com aquele ponto de vista, então forma uma discussão muito mais enriquecedora do que quando é avaliado separadamente. Então, o grupo focal ele pode ser composto de 6 a 10 pessoas. Essas pessoas precisam ter experiência clínica, né? Eu acadêmica, então são pessoas que são especialistas que já foram selecionados de acordo com os critérios que vocês vão elencar. E como que eu vou escolher? Onde eu vou pegar esses especialistas, né?
Você pode pesquisar por currículo e convidá-los para sua pesquisa, em grupos de pesquisa específicos. Então, você pesquisa grupos de pesquisa e a partir dos grupos de pesquisa, você convida os participantes do grupo de pesquisa e depois os dados desse grupo focal ou da análise dos especialistas de uma forma individual, eles também são analisados de uma forma estatística. Pode ser por índice de concordância ou índice de validade de conteúdo. Eu não vou entrar em detalhes com vocês dos métodos estatísticos. Eu trouxe para vocês terem uma ideia de uma forma geral como esse processo acontece. Além disso, como eu falei, temos a validação clínica, que seria levar aquilo tudo que vocês identificaram na teoria, que foi validado pelos especialistas, para a prática clínica em uma população específica. Então, tudo aquilo que eu vi na teoria, ela se aplica, né? A característica definidora, fator relacionado, que eu identifiquei para aquele diagnóstico de enfermagem que eu quero propor, ele realmente aparece nos pacientes, na prática? Ou não? Ou foi só na teoria mesmo? Na prática, aquilo não aparece. Então, eu preciso validar na prática. E para eu validar, né, na prática clínica, eu preciso fazer uma pesquisa de campo, né, uma pesquisa. Eu preciso determinar qual é a minha população, o local onde eu vou realizar essa pesquisa, né? Por exemplo, uma população. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Paciente acima de 18 anos internado numa UTI pós-IAM. Então, a minha população precisa ser bem específica, né? Para eu identificar realmente se aquela resposta humana acontece ou não. Onde? Exemplo, uma unidade de internação pediátrica de hospital universitário, uma unidade de terapia intensiva, eu preciso determinar quais vão ser os critérios de inclusão desses pacientes. Por exemplo, pacientes internados na UTI, com diagnóstico de IAM, com supra e sem supra. Então, quando eu vou determinar esses critérios, eu preciso ser muito específico. Os critérios de exclusão, pacientes com IAM prévio, então todo aquele paciente que está lá, que teve um infarto, mas que já teve infarto antes, eu não vou incluir na minha pesquisa. Então, todos esses critérios dependem do seu objetivo, né? Aqui são exemplos. Eu vou precisar fazer um cálculo amostral em quantos pacientes eu vou aplicar para dizer que é válido ou não. Tudo depende. Depende da população que você escolheu. Então, a população, digamos que tenha 500 pessoas naquela população. A amostra é um pedacinho da população que eu consigo generalizar os resultados. Então, eu preciso calcular a minha amostra. Na UTI, eu tenho internou em 5 meses, por exemplo, 400 pacientes. Eu vou ter que avaliar todos os pacientes em 4 meses, 400 pacientes? Não, porque 400 pacientes é a minha população total dos 4 ou 5 meses. A amostra é um pedacinho dessa população que eu vou conseguir generalizar os meus resultados. Então, quanto dessa população? 50 é suficiente? Não sei. Tudo vai depender, então, do número total da sua população, do objetivo da sua pesquisa, para avaliar, então, qual seria a amostra dessa população. E aqui eu trouxe para vocês uma fórmula, como a gente determina a amostra, mas normalmente a gente tem a ajuda de um estatístico para calcular. Além disso, na coleta de dados, vocês precisam determinar quem vai coletar os dados. Sou eu? Um coleguinha que vai coletar? A gente vai ter treinamento prévio? Eu vou utilizar algum instrumento? Então, eu criei algum instrumento para fazer a coleta desses dados? Eu validei, eu não validei? Eu tirei esse instrumento de algum lugar? Outro pesquisador criou e validou e eu vou pegar esse instrumento? Então, tudo isso precisa conter no estudo de vocês. Quando eu vou coletar, onde eu vou coletar, né? Eu preciso encaminhar para o comitê de ética para fazer essa pesquisa. Depois que eu fiz a minha pesquisa, a análise dos dados. Como eu vou fazer? Existem diversos métodos para analisar esses dados e tudo vai depender do objetivo da pesquisa de vocês. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia prática do que eu falei até agora, com a proposição de um diagnóstico de enfermagem.
por exemplo, o meu mestrado foi a elaboração do diagnóstico de enfermagem de risco e foi risco de delírio. Então, quais foram as etapas que eu segui para propor esse diagnóstico de enfermagem? Então, eu identifiquei a suscetibilidade do paciente ao delírio como uma resposta humana. Então, eu vi que a suscetibilidade, o risco dele desenvolver o delírio era uma resposta humana. Porque eu tinha isso nos meus pacientes onde eu trabalho e esse diagnóstico não existe na NANDA. Ele é diferente de confusão aguda pela sua de risco através de uma revisão integrativa. Então, eu trabalho na UTI, eu via que os meus pacientes tinham essa resposta humana, a resposta de vulnerabilidade ao delírio, mas esse diagnóstico não estava na NANDA. Então, o que eu fiz? Eu pensei no diagnóstico e fui para a literatura. Então, eu fiz uma revisão integrativa do conceito, do que é o delírio e de como ele está relacionado com a resposta humana para provar que isso é uma resposta humana, para provar que a vulnerabilidade é uma resposta humana e é um diagnóstico de enfermagem. E quais são os fatores de risco, né? Porque lembrando, um diagnóstico de risco tem a definição, né? Tem o título e os fatores de risco. Então, para eu propor um diagnóstico, eu não posso propor o título, eu tenho que propor ele de uma forma geral. Então, definição do diagnóstico, quais são os fatores de risco. Então, fui para a literatura. Então, eu compreendi que dependendo da combinação desses fatores de risco, entre predisponente e precipitante, o que seria entre o fator de risco que o paciente apresenta antes da internação e aqueles que ele desenvolve durante a internação. Então, a relação desses fatores de risco, ela é uma suscetibilidade, uma resposta humana e um diagnóstico de enfermagem. Então, eu tive como objetivo analisar o delírio como uma alteração cognitiva aguda específica em pacientes internados em UTI. E ele foi estruturado em 3 fases. Eu fiz, então, essa revisão integrativa da literatura, fiz o grupo focal, então eu fui lá na literatura e avaliei na literatura o conteúdo. E eu precisava mandar para os especialistas. Só que eu optei fazer isso, não mandar individualmente, fazer em forma de grupo focal. E fui validar esse conteúdo na prática clínica e escolhi pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Então, na minha revisão integrativa, eu incluí 78 artigos para identificar o conceito de delírio, para provar que é uma resposta humana e para identificar os fatores de risco. Eu fiz um grupo focal. No meu grupo focal participaram 7 especialistas e todos tinham a pontuação acima de 5, como eu falei para vocês. Os meus critérios, eu utilizei os critérios de Guimarães. Eu posso utilizar. Existem outros critérios, mas esse é um dos mais utilizados. Por que eu tenho que ter um critério, né? Porque eu preciso de especialistas realmente capacitados. Porque quanto mais capacitados os especialistas, maior melhor o seu resultado, né? Você vai mais confiável o seu resultado. E após, então, essa revisão integrativa, mandei para esses especialistas, a gente fez o grupo focal, eu fui para a prática clínica, com 31 fatores de risco que eu identifiquei nos pacientes. Então, a minha população específica foi paciente de unidade de terapia intensiva, eu coletei durante 5 meses os dados, eu incluí 102 pacientes da UTI adulto, do HC, foi por amostragem não probabilística, então eu identifiquei o paciente, ele estava nos meus critérios de inclusão, ele aceitou participar da pesquisa, já incluí ele na minha pesquisa. Então, foram pacientes acima de 18 anos, internados no mínimo 24 horas na UTI, que foram capazes de responder a comandos simples, aperto de mão, movimentos negativos e positivos. Então, esses foram os meus pacientes, esses foram os critérios que eu elenquei. Dependendo do diagnóstico que você quer propor, você precisa identificar a sua população. Quais são os critérios de inclusão e exclusão? Quem são os seus pacientes? Pacientes, eles foram avaliados todos os dias até evoluírem a óbito, serem transferidos ou apresentarem o delírio.
foram avaliados por um instrumento específico para saber se eles apresentaram ou não delírio. Esse instrumento chama CAM. Ele tem uma boa sensibilidade e especificidade, e um instrumento de caracterização de amostra que foi construído por mim e validado por especialistas. Então, quando eu vou validar isso na prática clínica, que eu precisar de instrumentos, de checklists, para coletar os meus dados, eu preciso passar por um processo de validação desse instrumento. Se eu for utilizar outros instrumentos, eu preciso saber se eles são sensíveis e específicos, porque tudo isso, todo o método, a metodologia da minha pesquisa vai definir o nível de evidência desse diagnóstico, para saber lá se ele é 2, 2.1, 2.2, 2.3. Então, tudo isso precisa estar muito bem descrito. Na minha pesquisa, 30,4% dos pacientes eles tiveram delírio. Eu identifiquei os principais fatores de risco da literatura, identifiquei na prática, e eu dividi, né, esses fatores de risco de acordo com o que a Nanda ela preconiza para a gente agora, né, que é fator de risco e população em risco, e as condições associadas. Então, como ficou, por exemplo, o meu diagnóstico de enfermagem? Risco de delírio é o meu título. Aí, aqui embaixo, eu trouxe para vocês a definição do diagnóstico que eu construí. Então, suscetibilidade conjunta, alteração da atenção, consciência, cognição. Enfim, essa é a minha definição. Trouxe, então, os fatores de risco, todos aqueles que eu identifiquei na literatura, que eu validei com especialistas, e que os principais que eu identifiquei na prática clínica. A população em risco, e aqui embaixo as condições associadas. Então, por que eu trouxe dessa forma para vocês entenderem, desde lá do começo, a importância do diagnóstico de enfermagem dentro de um processo, né, como um todo, como que eu identifico o diagnóstico de enfermagem, como que eu construo ele, quais os tipos do diagnóstico, quais são os níveis de evidência, porque eu preciso ter isso muito claro para saber como eu vou construir um diagnóstico de enfermagem, para saber como identificar uma resposta humana que não está presente no sistema de linguagem padronizada que eu utilizo na minha instituição. Então, eu preciso passar por diversas etapas com rigor metodológico para elaborar um diagnóstico de enfermagem que não está presente no sistema de linguagem padronizada que eu utilizo na minha unidade. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Acho que muitas, né? Que é um conteúdo bem denso. Eu queria ouvir de vocês. Posso começar? Tem algumas dúvidas, tá bom? Tá bom, pode falar. Primeiramente, quero agradecer, porque foi maravilhosa essa palestra, tá bom? Perfeita. Obrigada. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, porque é um conteúdo muito denso, tem muita teoria, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem como é esse processo como um todo, como iniciar esse raciocínio, pelo menos. Não, mas você foi bem clara, assim, eu pelo menos consegui entender. Mas então, minhas dúvidas. Pelo que eu percebo, é um período bem demorado, né? Você falou que passou 5 meses fazendo as pesquisas, coletando os dados, né? E isso mesmo você fazendo o seu grupo, né, de 7 pessoas. Então, por exemplo, você tem um prazo ou você vai coletando dados e, por exemplo, dá 1 ano e você manda todos o seu material pro Nanda? Não tem um tempo específico. No caso, foi meu mestrado, então eu tinha 2 anos. Entendi. Eu tinha 2 anos para fazer todo esse processo. Foi bem corrido, assim, né? Porque, como vocês perceberam, é muito trabalho. Pode repetir que travou um pouco. Foi? Também? Agora tá. Não, mas eu repito. Eu tive 2 anos, mas não tem um tempo específico. Ela recebe o resultado final do seu trabalho. Claro que se você demorar 5 anos, a sua revisão vai estar desatualizada.
Ah, sim. Então, o quanto mais rápido você consegue fazer esse processo, melhor. Mas é um processo com muitas etapas. Dificilmente você vai conseguir isso em um ano, por exemplo. Uhum, certo. E aí, quando você manda esse material, você manda totalmente em inglês ou você faz essa versão tanto em inglês quanto em português? Como que você manda esse conteúdo? Você pode mandar em português. Ah, Pode mandar em português porque tem diversos colaboradores da Nanda no mundo todo, né? Então, no Brasil, a gente tem sim. alguns representantes, então a gente pode mandar em português. Certo. E para validar, na hora que o Nanda vai validar, ele tem um certo prazo também, né? Depois que você manda o conteúdo, você tem que esperar. Tem que esperar. Eu não sei te dizer quanto tempo. Isso eu Certo. não sei te dizer exatamente quanto tempo. Mas Certo. eles te dão uma resposta, sim, claro. Menos mal. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode mandar no chat também, abrir o microfone, pode ficar à vontade. Pessoal, aproveitem a Lua aí, tá? Ela tem um trabalho maravilhoso, né, de mestrado, está fazendo um doutorado também, vai ser muito bom. E nós temos aí a oportunidade de trazer uma enfermeira que não é estritamente acadêmica, é assistencial. Eu acho isso, né, importante. Eu costumo sempre falar para os alunos que a pesquisa não é só de quem está somente na academia, né? Os enfermeiros assistenciais têm um papel extremamente importante no trabalho de pesquisa também, né? E a Luciana, além de ser, né, tá inserida no meio acadêmico, né? Mas ela também é uma enfermeira assistencial, né? E a gente, no nosso grupo tem essa peculiaridade, né, Lu? Bastante pesquisadores são também enfermeiros assistenciais. E no caso, se eu não fosse enfermeira assistencial, talvez eu não identificasse essa resposta humana nos pacientes com os quais eu trabalho para propor esse diagnóstico de enfermagem, né? Então, temos aí muita coisa para trabalhar. A gente tem outra visão, né? Quando a gente está mais na assistência, mais na academia, e isso evidencia a importância da gente interligar as duas coisas, né? Sim, né? É uma discussão que eu sempre tento propor, né, para os alunos e outros colegas, que essa visão, né, do enfermeiro assistencial traz isso mesmo que você fez. A gente consegue ter um olhar, né, para alguns problemas que, às vezes, se estivéssemos realmente só na academia, não teríamos, né? Eu sempre falo isso, que até 2020 eu fui assistencial também, né? E a gente conseguiu identificar alguns problemas, né? Já pegando o gancho de problemas, Lu, para você, né? Você está na academia, você está lá na UTI da Unicamp, né, um hospital terciário. Qual seria, na sua visão, o principal problema que impede ainda do processo de enfermagem ser implantado como um todo? Eu acho que os próprios profissionais não conseguem compreender a importância mesmo do processo, né? Eu acho que, infelizmente, nem todos têm a oportunidade que vocês estão tendo de ter um grupo específico para discutir isso. E aí, quando chega na prática, os profissionais não valorizam. O enfermeiro não identifica o principal diagnóstico, ele acaba banalizando, né, o que é nosso, que é estritamente do profissional, e aí eu acho que por isso acaba não evoluindo muito bem. Por exemplo, hoje no HC a gente tem diagnósticos de enfermagem informatizados, então acho que facilitou bastante para a gente conseguir fazer um julgamento clínico mais específico, porque, por exemplo, na UTI a gente tinha um checklist, acredito que parecido com o que a aluna falou, que na instituição de estágio dela eles têm um checklist com os principais diagnósticos e outro para você acrescentar. Antes na UTI era assim. E eu acho um pouco ruim, porque restringe, acaba que todos os enfermeiros colocam sempre os mesmos diagnósticos, impedindo um pouco esse julgamento clínico específico para determinado paciente. Então, hoje está um pouquinho melhor, porque informatizado tem todos os diagnósticos e a gente consegue
E isso é bem limitante, na minha opinião, quando a gente coloca esses principais diagnósticos de enfermagem num checklist. Mas eu já tive a experiência de trabalhar na enfermaria em que a demanda de trabalho é, assim, absurda. E que escrever um a mão era quase impossível. Então, eu acho que ele é colocado em segundo plano ainda. Em vez de ser o nosso carro-chefe do nosso trabalho, né, algo como prioridade, ele ainda é colocado em segundo plano. E quando ele é colocado em segundo plano, a gente não consegue evoluir para as outras etapas, ele não é valorizado. Então, eu entendo que é mais ou menos por aí. Bem isso mesmo, né? A demanda Não de sei trabalho. como que vocês pensam, porque é bem polêmico, né? Mas na minha opinião, é mais ou menos isso. Que a partir do momento que você não dá condições para o enfermeiro ter um tempo realmente de avaliar esse paciente, determinar o que é prioridade para ele, para elaborar o principal diagnóstico de enfermagem, se você não dá condições, ele não consegue fazer, né? E aí fica bem complicado. Pode falar, Daniele. Então, que nem eu falei, a gente tem, né, no estágio que a gente faz, os diagnósticos, né, ali, principais para aquele tipo de paciente. E uma experiência que a gente teve nessa quarta-feira que a gente foi que a gente foi dividido em duplas e cada dupla tinha 2 pacientes para fazer o exame físico e realizar a anamnese, só que acaba sendo muito rápido, o tempo passa muito rápido, a gente não consegue realmente ver qual diagnóstico se encaixa melhor para aquele paciente, né, para a situação daquele paciente. Então, o que o professor pediu para a gente fazer? A gente faz as nossas anotações no nosso caderninho e aí a gente leva para casa e que ele pede para a gente estudar em casa no Nanda, né, o caso daquele paciente, levantar algumas hipóteses de diagnóstico para ele e definir o principal, o que a gente acha que se enquadra melhor para aquele paciente, para aquele quadro clínico. Então, a gente normalmente está fazendo assim, a gente, pessoal do sexto semestre, está fazendo mais ou menos assim no estágio agora. A gente faz o exame físico, se dá para. Tem aquele tempo mais para fazer ali na hora, a gente consegue, mas é muito corrido, então a gente nunca consegue fazer no dia mesmo, na prática. Então, a gente faz em casa e leva no outro dia para o professor ver e a gente avaliar de novo o histórico do paciente, os sinais e sintomas dele e ver qual diagnóstico se enquadra mais. Se vocês, como alunos, já apresentam essa dificuldade, o profissional que está ali, que ainda tem outras atribuições, né, ele apresenta uma dificuldade, acredito que ainda maior. Gente, desculpa o barulho que está tendo obra aqui. Ainda maior, né? Só que, por outro lado, eu vejo que, com o tempo, eu acredito que que a habilidade de avaliar esse paciente, identificar o principal diagnóstico, ela vai se aprimorando. E com o tempo vocês vão conseguir ter esse raciocínio, essa avaliação de uma forma mais rápida. Eu acredito que esse enfoque, nesse método de trabalho do enfermeiro, ele deveria acontecer em todos os momentos, né? Desde o primeiro ano, para que essa habilidade até o final do curso ela esteja bem desenvolvida, para que vocês consigam fazer isso com mais facilidade na prática. Porém, mesmo vocês estando muito aptos, se a prática não der o mínimo de condições para vocês aplicarem, ainda vai ter dificuldade. Então, eu acredito que hoje a maior dificuldade que a gente tem em implementar realmente todo o processo é por falta de valorização da importância desse método de trabalho, né, do enfermeiro, e que vem refletido aí, talvez, dos métodos de ensino, não sei. Alguém mais, pessoal? Pessoal aí que está começando a ver diagnóstico de enfermagem. Acho que mais Pessoal, alguém levantou a mão. está terminando aí também a graduação, se tiver, aproveita. Acho que não. Acho que não.
Lu, já que a gente fala, né, trouxemos as dificuldades, mas como estratégia, o que você pensa, né, que talvez seria tanto a nível assistencial, né, de talvez levar uma compreensão, né, uma estratégia para levar a compreensão do empoderamento do processo de enfermagem, né, que é só nosso, e a nível também de acadêmicos, assim, de graduação, principalmente, que sabemos que não são todos os cursos que trazem, né, o processo de enfermagem dessa forma, né, como nós vemos, e como é priorizado também no mundo. Você pensa já refletiu sobre algumas estratégias que talvez a gente possa começar a construir, né, para que os enfermeiros deem esse start mental da importância do processo de enfermagem, tanto já os que estão a nível assistencial, como os que estão começando agora, né, na graduação? Eu não sei o que você pensa, Fábio, mas eu acho que tudo começaria na graduação, em como isso é passado para os enfermeiros, porque eles serão os futuros líderes, né? Então, eles tendo em mente essa importância, eu acredito que quando eles se tornam líderes, eles vão lutar mais por isso, para a unidade onde eles trabalham. E até isso acontecer, talvez nas unidades, né, na UTI, no centro de saúde, nas unidades onde tem uma demanda e uma rotatividade muito grande de paciente, separar o que são cuidados de rotina com realmente uma principal resposta humana daquele paciente. A gente tem uma tendência a prescrever muito cuidado que é de rotina relacionado a um diagnóstico e acaba não priorizando aquele principal problema. Então, talvez separar, né, deixar realmente as atividades de rotina separadas daquele principal diagnóstico para aquele paciente. Por exemplo, o paciente de UTI pode ser que ele tem um monte de diagnóstico de enfermagem, muitos. Mas talvez para aquela pessoa, eu não sei, talvez a importância de um autocuidado para ela naquele momento, ou a presença de uma família, enfim, é o maior dos problemas para ela. Então, talvez os cuidados de rotina de um paciente de UTI separados daquele principal diagnóstico de enfermagem do paciente. Legal. Certo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, Dharma. Oi, Lu, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem. Lu, eu queria te parabenizar, né? Eu entrei em alguns momentos cruciais aí, que deu para ouvir sua fala, que eu estou em algumas reuniões paralelas, né? Já viu, né? E aí eu vi a parte que você falou do processo de validação, o focal, né? E o uso da revisão, os tipos de revisão. Até tinha aluna minha que está fazendo trabalho de validação e estava, professora, ela falou, né? Então, acho que é muito, muito legal. A sua experiência, pessoal, a experiência dela é maravilhosa, né? A gente cresceu muito lá junto, né, Lu? Com certeza, né? Trabalhamos muito, né? Nos pads, enfim, né? Queria deixar meu abraço e agradecer. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, construindo um pouquinho de conhecimento. É sempre uma troca, né, de visão e tudo mais. Eu agradeço a oportunidade, espero ter passado um pouquinho hoje para vocês. Foi super jóia. Um beijão, viu? Fica com Deus. Beijo, Fábio. Beijo, turma. Tchau, tchau. Tchau. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Quando você vem novamente... muito obrigada, José. Já estamos perguntando quando que você volta, porque, assim, foi maravilhosa a sua palestra, foi bem esclarecedora, você trouxe muito conteúdo pra gente, assim, você ficou com medo de ser cansativo, mas não foi, tá? Tipo, foi bem interessante. É muita teoria, né? Eu tentei dar alguns exemplos para vocês entenderem um pouco melhor,
mas é que é bastante E teoria. essa interação que você faz com a gente, eu acho que prende a gente também, né? Eu acho importante isso. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Acho que não. Então tá bom. Lu, muito obrigado pela palestra. Agradecendo mais uma vez. A honra de ter você aqui com a gente foi sensacional, tá? Dani, quer falar alguma coisa? Senão a gente pode encerrar. Sim, eu só queria agradecer mesmo, foi maravilhoso. O professor Fábio é um dos professores que fala muito sobre o processo de informática com a gente. Frisa muito também o diagnóstico de enfermagem com a gente estudar o Nanda melhor para entender os domínios. Então, foi gratificante, né, ter essa palestra com você hoje, porque eu e a Laís, a gente já está começando a pensar em algumas coisas para o nosso TCC. Então, uma das ideias foi a validação de diagnóstico de enfermagem para um público específico. Então, foi muito bom ver essa visão. Foi muito diferente para gente, foi algo muito bom. Então, eu queria muito agradecer você por ter vindo, por ter aceitado. E o pessoal que veio e participou com a gente, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal, por ter vindo aqui no sábado de manhã, né? Um lembrete para os alunos é não esquecer de preencher o form de presença, tá bom? Isso, a lista de presença, pessoal, não esqueça, tá? Mas, enfim, muito obrigado a todos que compareceram a essa reunião e que mês que vem tem mais, tá, pessoal? Não se esqueça. Obrigado, professor, pela indicação da Lu. E, Lu, muito obrigado pela palestra, tá bom? Imagina, obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero voltar. Volta sim, volta sim. Obrigado, até mais, gente. Obrigada, viu? Obrigado, meninas. Obrigado ao pessoal que veio de fora também compartilhar Sim. aí, né, a presença e esse conhecimento. A LAP e a Uneduc é aberta também. Lu, quando precisar, eu vou chamar, sim. A gente acertar a agenda. Sim. Gente, bom final de semana, né? Todo mundo. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.